Ladies and gentlemen, boys and girls, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Global Smart Gov, onde a gente discute os grandes problemas que nós temos na sociedade pela ótica dos governos e também dos agentes do ecossistema, tanto público quanto privado. De que forma que a gente consegue entender as inspirações, quem está fazendo acontecer na prática, para que a gente consiga evoluir de uma forma ampla como sociedade. E esse episódio é um episódio especial dentro de uma série especial. Estamos no Web Summit Rio de Janeiro 2025, com duas pessoas ilustres do nosso ecossistema da mobilidade, mas também da inovação como um todo. Então estamos aqui com o CEO da Embraer X, Daniel Motzilover, e também o Head de Inovação da Embraer, Leonardo Garnica. Então, obrigado por aceitar esse convite, satisfação imensa estar aqui com vocês. Prazer. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês enxergam hoje os principais desafios da mobilidade urbana, tanto no Brasil quanto no mundo. O que a gente tem observado já de muitos anos é como que a população urbana do planeta tem crescido, né? Existe um movimento que eu acho que impacta quase todos os países do mundo, das pessoas buscarem estar próxima de uma cidade ou estar morando dentro de uma cidade por uma série de fatores, né? Maior facilidade de acesso aos serviços públicos, educação, oportunidade de emprego. Então, conforme o mundo foi se desenvolvendo economicamente, a gente foi observando essa forte migração das populações para as grandes regiões urbanas. E na maioria dos casos, né, não é um problema só do Brasil, como você perguntou, o que a gente vê é que essa massa, né, que começa a ocupar essas regiões urbanas, ela não consegue fazer essa migração de uma maneira, vamos dizer, organizada ou planejada. Não é tão fluido, né? Não é simples, né? E não é fácil mesmo para os governos conseguirem montar toda essa infraestrutura que seria necessária para uma população urbana que cresce tão rápido. Então, me parece que essa é uma das principais explicações por que a mobilidade é tão difícil, né? Claro que tem outras razões técnicas que aí variam muito de cidade para cidade, região para região. Tem cidades do mundo em que é muito fácil, por exemplo, escavar túneis de metrô. Então não é por acaso que Londres, Paris têm os sistemas de metrô mais antigos do mundo. E o Rio de Janeiro tem um dos, vamos dizer, metros, né, construído de túnel de metrô mais caros do mundo por causa da geologia, da geografia. Torna o investimento em infraestrutura mais caro, mais difícil. Então existem esses fatores locais que fazem ser mais simples ou mais difícil você criar uma infraestrutura de transporte público, que continua sendo a melhor solução, né? Mas ainda nos lugares que você vê que tem uma estrutura bem montada de transporte público, a velocidade de crescimento da população urbana ainda assim cria um desafio para você conseguir ter uma mobilidade que funcione, que atenda o cidadão, né? Que não cria aquela sensação que não é só uma sensação, né? de perda de tempo no seu deslocamento. Perfeito. Uma coisa é uma cidade do zero e outra coisa é uma cidade que ela evolui de uma forma orgânica. Exato. Entra um ponto interessante que é a combinação de modais, né? Você começa a observar uma série de veículos, digamos assim, de forma genérica dizendo, mas a experiência não é simples, a pessoa precisa protagonizar todo esse movimento e muitas vezes ela não tem acesso a dados, as capacidades para poder tomar a decisão dos modais que ela tem que combinar para chegar onde ela precisa. E aí eu estou falando do patinete elétrico, do metrô, do táxi, eventualmente de um eVTOL, de um veículo, né, aéreo, e a combinação disso com os aeroportos, o transporte regional e internacional. Então, tudo isso faz parte do desafio da mobilidade urbana, regional e global. Perfeito. Você tocou num ponto importante, a questão do gerenciamento de dados. Então, a gente tem uma série de modais que vão surgindo, outros que já são tradicionais, que às vezes não entra dentro da pauta, que a gente cruza também com questão de infraestrutura versus soluções que deem esse suporte para a mobilidade. Como é que vocês enxergam hoje o papel da gestão de dados e aí dentro de um ambiente que a gente fala muito sobre inteligência artificial, sobre as tecnologias,
que hoje oportuniza para que a gente consiga evoluir um pouco mais na resolução desses grandes problemas de mobilidade? Sem dúvida alguma, assim, já deu para entender, só pelo começo do nosso papo, né, a complexidade que é fazer a gestão e otimização de um sistema como esse. Numa cidade do tamanho do Rio, de São Paulo, BH, muito mais complexo ainda. Agora, se você tiver acesso a dados atualizados, confiáveis, seguros, né, protegidos, a tarefa de fazer esse sistema funcionar ou de tentar fazê-lo funcionar melhor é muito facilitada. Ao invés de você trabalhar com base só na experiência, na intuição ou numa medição que você faz às vezes com uma frequência que não é representativa, você começa a rastrear onde que estão os gargalos realmente, né? Como o Léo estava falando, a pessoa que vai trocar de um transporte para o outro, aonde que ela está perdendo mais tempo? Aonde que a jornada está sendo mais difícil, mais custosa, dolorida, né? E os dados ajudam a mostrar isso, né? A gente tem participado de alguns estudos, alguns no Brasil, mas muitos fora do Brasil também, no Reino Unido, na Austrália, Estados Unidos, em que a gente está fazendo uso, por exemplo, do fato de que hoje uma percentagem enorme das pessoas que se movimentam na cidade, aonde elas vão, elas carregam um aparelhinho junto com elas. O tal do telefone celular, que tem um rastreador. E aí a gente começa a ver... Não é trazer uma tecnologia nova, ela já está lá. A tecnologia está lá, como é que é utilizada, está no bolso, né, de cada um. Né? E quando você consegue ter um acordo que envolve o serviço, né, público, envolve as operadoras, por exemplo, de telefonia celular, você pode desenhar um modelo, que a gente já fez esse teste em algumas cidades, de ver em tempo real todos esses movimentos individuais. Você não está falando de aproximadamente, não, você está vendo cada indivíduo que está se movimentando ali na metrópole, como que ele chegou ali, que meio de transporte que ele usou, aonde que ele realmente, né, teve uma dor maior ali de trânsito ou de perda de tempo esperando a troca de um meio para o outro. E olha a riqueza que esses dados trazem, tanto para um gestor público, né, para um tomador de decisão que influencia o funcionamento da cidade, como para o setor privado entender essas dores e propor soluções que possam fazer sentido. Então, essa é uma nova, vamos dizer, era de oportunidade que está se abrindo. Esse é um exemplo, né, mas o uso inteligente desses dados, né, e a gente ouve falar muito, né, da cidade inteligente. A gente tem um exemplo bem bacana na sede da Embraer, né, que fica em São José dos Campos. Foi a primeira cidade do Brasil a ter o certificado internacional de Smart City. E por quê? Porque a prefeitura lá fez uso desse tipo de informação e dado para tomar decisões que iam desde quando recapear o asfalto, que eu fiquei sabendo, conversando lá com um colega da prefeitura, eu não sabia disso. É um dos maiores orçamentos de qualquer prefeitura do Brasil, é gasto em asfalto. Tampando buraco. E aí ele, pegando o dado de vibração dos veículos da própria prefeitura, ele tinha uma medição de qual bairro tinha mais urgência de aplicar esse orçamento e não aonde o vereador queria que fosse. Não, ele tinha o dado para ver. Tomada de decisão baseada em dados e otimizando o uso do recurso público, que sempre vai ser limitado, né? Então, esses exemplos estão começando a aparecer e surgir, e eu acho que assim, existe um mundo ainda de potencial e oportunidade para ser explorado. Um conceito interessante é a alavancagem, né? Então, na medida que você tem os dados, a inteligência, e estou imaginando que o poder público, nas suas diferentes, né, abordagens, atuações, integrando dados, colocando uma inteligência ali, pode trazer, mostrar isso e desafiar as startups com compras públicas, desafiar as grandes empresas em parcerias e consórcios, integrar isso, porque aí todo mundo sente confiança de que assim, é para lá que nós vamos, não é a decisão, eventualmente, que uma pessoa pode tomar, mas é a decisão que aquele grupo, entendendo o que está por trás e baseado em fatos e dados, vai tomar. Então, eu acho que o engajamento dos atores de investimento e para a solução, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de fato, começa a acontecer. E a gente está vendo alguns governos tomando essas iniciativas, inclusive integrando com agências de desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, porque... Esse é um movimento bem bacana. Porque aí você tem já ambiente acadêmico, universidades, pesquisadores, que é uma grande capacidade para você colocar ali mão na massa,
e, de outro lado, trazer os agentes e mostrar a seriedade desse processo. Perfeito. Tem um ponto importante também, Embraer é made in Brasil. Né? Então, empresa, às vezes fala, as empresas multinacionais baseadas, né, nascidas no Brasil. Mas pouca gente conhece o ecossistema, né? Então, muitas vezes lembra da questão da construção das aeronaves, que tem, de fato, uma representatividade global, liderança e um protagonismo global, mas tem todo um ecossistema dentro da Embraer. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais para a nossa audiência sobre esse ecossistema. Legal, acho que a gente pode conversar um pouquinho. A própria história da Embraer ajuda a explicar um pouco isso, né? O nascimento da Embraer acontece 20 anos depois de uma decisão de a gente, antes de ter aviões, de ser capaz de desenhar, de criar e de construir aviões, ter engenheiros, né? Então, a gente vê que o ecossistema começa ali, na capacidade humana, no conhecimento, na formação das pessoas, no investimento em capital humano, né? Que isso foi a criação ali do Centro Tecnológico da Aeronáutica, CTA, né? E do ITA, né, que é a Escola de Engenharia Aeronáutica, os dois criados em São José dos Campos, lá nos idos de 49, 50, mas era um movimento de criar um ecossistema, né, sem o qual a Embraer não teria nascido 20 anos depois. Então, em 1969, a Embraer toma, né, esse nome e segue em frente porque todo um ecossistema estava sendo trabalhado, né? E a gente, como Embraer, sempre olhando o ecossistema, consegue papel em estar próximo, né, aos agentes tomadores de decisão, né, os reguladores, né, de forma adequada, mas sempre mostrando os caminhos, onde que a gente acredita que vale a pena investir. E aí você vai explodindo as camadas, né? Você tem fornecedores, a gente tem mais de 1.200 fornecedores para mais de 5.000 partes. Então, assim, é um ecossistema grande de pessoas, de capacidades e também a cadeia produtiva precisa estar preparada para também. Nós somos um produtor, um fabricante que depende da chegada dessas peças, dessas partes, né? Então, a gente acaba que influencia muito essas cadeias. E aí você também tem as cadeias de alta tecnologia ligadas a startups, ligadas a investimento nas universidades. Então, para a gente poder, de fato, produzir os aviões e serviços avançados ligados à mobilidade, e aqui é legal lembrar da ATEC, uma empresa do grupo que, né, provê o sistema de tráfego aéreo. O software, né? Que controla o sistema de tráfego aéreo. A ATEC é a empresa do grupo Embraer. Porque não é avião, mas faz parte do ecossistema. Nem ecossistema. imagina como é que funciona isso. Nem imagina, né? Mas existe, para o pessoal que está ouvindo aí saber, tem um software que não tem Ctrl Alt Del, que não pode parar. É o software que faz o monitoramento e a gestão de todo o tráfego aéreo brasileiro, que é um dos mais seguros do mundo inteiro, né? É uma tecnologia super sofisticada, que também nasceu fora da Embraer no ecossistema, né? Com um investimento feito pela Força Aérea Brasileira, numa empresa que depois foi feito o spin-off e depois acabou sendo adquirida pela Embraer, né? E que, de fato, hoje a gente olha para a TEC, né, uma joia da coroa assim, do grupo Embraer pela complexidade da tecnologia que eles têm, que acho que talvez não tenha 5 países no mundo inteiro que tem esse nível de domínio tecnológico, de como integrar informação de radar, de telecomunicação, né, de comunicação de voz entre os pilotos, as torres de controle, e tudo isso dentro desse sistema que não pode parar, 24/7, Perfeito. 7 por semana. E dentro dessa cultura de inovação, tem essa necessidade de reinvenção contínua e de reentendimento dos problemas a serem resolvidos. Entre as empresas do grupo tem a Embraer X. O Daniel é o CEO. Eu queria que você explicasse um pouco melhor a atuação da Embraer X e o papel dela dentro desse ecossistema. Legal. Acho que tem uma história que se conecta muito com o papo que a gente está tendo aqui, né? A gente criou a Embraer X em 2017 e o grande objetivo ali era ter uma empresa dentro do grupo que fosse se dedicar a explorar oportunidades de inovação, oportunidades de mercado que pudessem trazer um impacto para a sociedade que não necessariamente se encaixava naquilo que a Embraer já fazia muito bem. A Embraer já era uma empresa, como continua sendo, muito bem sucedida em aviação comercial, aviação executiva, na área de defesa, na área de aviação militar e na área de serviços, né, para servir os clientes que adquirem esses aviões, essas aeronaves. Mas a gente percebia que muito do know-how, da capacidade de criatividade, de inovação, de engenharia que a gente foi desenvolvendo ao longo de 50 anos aí de história da Embraer,
né, podia também ser aplicada, talvez, para resolver outros problemas da sociedade. Que problemas são esses? Né? A Embraer X foi criada como esse, como o Léo, né, sempre gosta desse conceito do Living Lab. Né? Não vamos nós tentar responder as nossas próprias perguntas, né? Vamos conversar com a sociedade, vamos interagir com os ecossistemas no Brasil, fora do Brasil, para identificar que tipos de problemas existem lá, para os quais, eventualmente, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de agregar valor, trabalhando com os parceiros certos, porque também a gente não tinha ilusão de que ia fazer tudo sozinho, mas que a gente pudesse, a partir daquela conversa, identificar, puxa, isso aqui é um problema real. E testar num ambiente controlado. E que num ambiente ainda controlado, antes da Embraer se comprometer, se ela vai de fato entrar naquele negócio ou não, porque tem muitas hipóteses, né, que a gente precisa ir testando e comprovando. Eu vou dar aqui um exemplo, né? De repente, aquele problema que a gente achava que era tão espetacular, quando você vai ver na prática, não é tão... não é considerado uma dor tão grande, não tem tanta gente disposta a pagar por isso e no final tem outro tipo de solução que não é a que a gente pensou em propor. Da mesma forma, pode ser que o problema seja interessante, mas aí nós temos que ter a humildade de dizer, puxa, para esse tipo de problema, a Embraer não é o melhor, né, player, o conhecimento que nós temos não vai ser o que vai fazer a diferença para isso daqui. Agora, tem os casos em que essas coisas, né, se encaixam. A gente fala, puxa, isso é um problema grande que impacta bilhões de pessoas no mundo e nós temos o know-how necessário para aumentar a chance de sucesso de uma empreitada para resolver esse problema. Foi exatamente o que aconteceu no mercado da mobilidade aérea urbana. Perfeito. Que acabou sendo o primeiro case construído dentro da Embraer X. E aí, Daniel, acho que você tocou num ponto, e às vezes a gente fantasia um pouco a inovação, né? Mas grande empresa, e às vezes o rito interno, se ele não tiver essa agilidade, esse entendimento que nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser perfeito, e vai ter que ser testado para ver o que faz sentido, que gera impacto na ponta, fica ali um processo mais fantasioso. E você trouxe aqui um exemplo da questão do eVTOL, né? Quero que você explique um pouco esse termo. Às vezes o pessoal ouve eVTOL, ouve carro voador, é um drone voador. E de fato, eu estive no Web Summit em 2018, quando ainda estava minha participação dentro da gestão pública na Prefeitura de Santo André. E uma das pautas que eu fui para entender melhor mesmo era essa questão da mobilidade aérea. Até o ABC tem essa característica de mobilidade. Muito se discutia ali, nem muitos dos projetos foram para frente. E a Embraer tem esse projeto de sucesso, não só projeto, mas que virou ali uma empresa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse segmento que desperta e pode colocar e coloca o Brasil e a Embraer como protagonista. Sem dúvida, né? Então, o eVTOL, né, que é um nome meio difícil, ele na verdade é uma sigla, né? O eVTOL significa o Electric Vertical Takeoff and Landing, que significa é um veículo elétrico, movido a bateria, que é capaz de decolar e pousar na vertical, como se fosse um helicóptero. Mas ele não é um helicóptero. Ele é o casamento do helicóptero com o avião. Perfeito. Então, ele tem a flexibilidade de decolar de qualquer lugar ou pousar em qualquer lugar, como um helicóptero consegue fazer. Mas quando ele está se deslocando na horizontal, né, em voo de cruzeiro, como a gente chama, ele voa sobre as asas, como um avião que é muito mais eficiente do que um helicóptero. E é isso que faz, entre alguns outros fatores, mas principalmente essa característica, nos permite sonhar com um meio de transporte que seja acessível e democrático do ponto de vista de custo. Porque o helicóptero ele consome tanta energia para ficar no ar que pouca gente consegue pagar o custo de fazer um helicóptero operar, né? O eVTOL está sendo pensado num modelo em que a gente vai ter uma viagem compartilhada, né? Ele vai ter 4 assentos, né, para os passageiros e um para o piloto. E esses passageiros, cada um deles vai ter um custo, né, para pagar essa viagem. É uma viagem curta, 10 a 15 minutos, mas que economiza 2 horas ou 3 horas no engarrafamento, né, pagando um valor parecido com o que seria, né, para viajar sozinho num táxi premium e ficar 3 horas
tentando chegar no seu destino, né? Você troca isso mais ou menos a mesma ordem de grandeza, de valor, e você faz em 10, 15 minutos. Isso é revolucionário, isso é disruptivo, porque você está falando de todo mundo que hoje tem poder aquisitivo, né? Uma classe média que consegue fazer uso do táxi, não precisa ser todo dia, né? Mas quando precisa. O eVTOL é a mesma coisa. Ele não está sendo pensado para ser usado todo dia, para ser usado quando precisa, é uma alternativa. Se você precisa desse tempo, ganhar esse tempo de volta, ele vai te dar essa oportunidade, essa alternativa. Ele pode ser pensado como um drone também, ele se assemelha um pouco, né? Mas obviamente bem maior. Um dronezão. É um dronezão, né? E ele acabou ganhando essa fama, né, de ser o carro voador, que muita gente relacionava com ficção científica lá de década de 60, certeza, da família dos Jetsons, e cada um vai ter o seu carro voador na garagem de casa. Não é isso que a gente está pensando, né? A nossa proposta é que ele vai operar muito similar ao que é o serviço aéreo hoje com as companhias aéreas. Perfeito. Então, para você poder voar um veículo desse, não é que você vai comprar um e botar na sua garagem. Vai ter uma companhia aérea qualificada, certificada, regulamentada, com piloto treinado, tem que atender toda uma lista de requisitos para poder operar esse veículo e oferecer a viagem. Então, os passageiros vão interagir com esse novo meio de transporte de forma muito similar aos aplicativos de viagem, né, de táxi terrestre. Você vai abrir o seu aplicativo e fazer essa integração de dados, né, que a gente estava falando. Eu quero me deslocar daqui do centro do Rio para o aeroporto do Galeão, ou do centro de BH para o aeroporto de Confins. O aplicativo vai analisar e dizer, olha, melhor alternativa para você é ir de táxi até o próximo quarteirão, onde tem um vertiporto, e de lá vai decolar um eVTOL e vai te levar até o seu destino. Então, assim, na verdade, ele entra como mais um modal dentro do ecossistema. Ele se integra a um ecossistema de mobilidade. De mobilidade e de uma forma, pelo menos inicialmente, mais centralizada, não descentralizada em termos de cada indivíduo ter o seu, mas como rotas, linhas de... Exatamente. Vai se montar uma rede, né? Uma malha aérea. Perfeito. Com posições estrategicamente escolhidas dentro de cada cidade. Esse é um estudo que a gente já está rodando com as 100 maiores cidades do mundo, para definir qual seria o melhor local para instalar esses vertiportos. E aí tem todo um trabalho de infraestrutura, de regulamentação, de licenciamento, mas à medida que a gente for montando, isso também não vai acontecer da noite para o dia, né? Você vai começar estudando qual que é a rota mais relevante para... Eu quero começar primeiro. Falando em tempo, em que parte do tempo nós estamos? Quando que nós poderemos fazer oficialmente, a gente sabe que tem alguns voos de teste, né? Exato. Mas oficialmente um voo, em que estágio que está a evolução disso e quais são os principais desafios que a gente tem hoje? Olha, a data que a gente está perseguindo, né, é uma meta ousada, mas a gente está trabalhando muito duro para isso, é para conseguir certificar esse veículo, né, e poder colocá-lo no mercado por volta lá de 2027, né? Para que a gente consiga chegar até lá, onde que nós estamos hoje, né? Nós estamos, nesse ano, planejando fazer o primeiro voo do veículo em escala real, escala 1:1, né? Ele vai voar remotamente pilotado. Esse sim, vai ser um dronezão. Tá? Ele tem o tamanho do veículo final, tem todos os sistemas, né? E vai ser muito importante para essa fase, né, de testes que a gente tem que fazer até chegar no veículo que a gente vai produzir para começar a entregar ao mercado, né? Então, claro, é uma data que não depende só do fabricante, né? A gente faz o nosso melhor, mas a gente precisa contar com a autoridade certificadora, que aqui no Brasil é a ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil. Que a dúvida era assim, quem cuida é o gestor de solo ou o gestor aéreo, né? Porque assim, o tráfego, o aéreo ele está acostumado com menos volume e aí tem uma outra agência que entra aqui no Brasil, que é muito interessante a maneira como o Brasil gerencia, né, o transporte aéreo. Diferente dos Estados Unidos, que tem uma agência única para cuidar da certificação de novos produtos, né, novas aeronaves, e fazer a gestão do tráfego aéreo, aqui no Brasil nós temos duas agências diferentes. Você tem a ANAC, que é totalmente focada na certificação e garantir a segurança das novas aeronaves, e você tem o DSEA,
que é um braço da Força Aérea Brasileira que cuida da gestão do tráfego aéreo brasileiro, tanto civil como militar. E eles são focados na segurança da operação dessas aeronaves. E os dois são extremamente capacitados, especializados. Eles estão, sem dúvida nenhuma, entre as melhores agências do mundo. Por isso que a gente acredita que o Brasil ele vai surpreender o mundo com protagonismo nesse novo modal de transporte. Olha lá, anotem aí. E nessa linha, queria que vocês... Que dica, que sugestão vocês dariam para os gestores públicos? Como é que os gestores públicos podem preparar os seus municípios para essa nova era? Acho que dá para falar um pouquinho sobre esse contexto de como esses diálogos e como isso pode avançar mais rápido, né? Eu gosto de lembrar aqui de alguns exemplos até de europeus, né, que criam ambientes seguros para trabalhar como se fosse um conceito de sandbox, né? Um lugar ali seguro onde você delimita o perímetro e você coloca os atores para você conseguir trabalhar. A gente já citou aqui o Living Lab, né? Então, quando a gente pensa nos municípios, esses ambientes que são complexos, né, você precisa ter as diferentes entradas e um processamento ali, né? E aí você tem que ter quais são essas visões, planos, variáveis que cada ator consegue colocar dentro desse, digamos, planejamento coletivo, né? E é uma maneira da gente conseguir montar estratégias e acelerar a entrega dessas soluções para a sociedade, falando aqui para governos, né? Possam fazer essa espécie, criar esse espaço, convocar esses atores, montar esses planos, né? De tal maneira que a gente consiga acelerar os investimentos e conseguir também entregar isso para a sociedade. Isso é um modelo conceitual que a gente já vem praticando e acho que isso ativa as prefeituras, os governos, enfim, né? Toda essa liderança dos nossos espaços, digamos assim, né? Smart cities, enfim. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil mesmo que são bem interessantes de serem mais conhecidos, né? Lá fora do Brasil, o pessoal não conhece tão bem o quanto que a gente está avançado. O Rio de Janeiro, já acho que há 2 edições do Web Summit, o prefeito anunciou a criação de um sandbox regulatório, né? Uma região da cidade que ele abriu para experimentação e testes, né, de avaliação de drones. Né, ainda drones menores. Que é um sandbox referência mas nacional. Mas é um sandbox que virou uma referência justamente por convidar, né, os diferentes atores de iniciativa privada, né, para entender como é que aquilo funcionaria numa escala maior, mas podendo fazer isso num ambiente protegido, seguro. É um exemplo bem bacana de um sandbox que já está funcionando. Recentemente, um outro exemplo, o prefeito de Curitiba fez um anúncio, né, envolvendo a ATEC, que é a empresa que a gente já falou aqui, que faz o sistema do tráfego aéreo, e uma das investidas do nosso fundo da Embraer, né, de Corporate Venture Capital, que é uma empresa brasileira chamada Speedbird, que ela é líder em drone delivery, né? Ela faz entrega com drones, já há 2 anos operando em múltiplas rotas no Brasil, com muito sucesso, com total segurança, e eles estavam indo então para... Como é que seria fazer isso em Curitiba, que é um centro urbano mais desafiador, né? As outras regiões que eles atendem, normalmente eles voam do litoral para uma ilha. Eles voam por cima da água, né? Em Curitiba, o prefeito estava interessado em entender como é que seria esse futuro de ter drones sobrevoando o espaço urbano. E aí lançou esse desafio e a ATEC, a Speedbird, né, responderam, outras empresas também se juntaram, para pensar como é que seria estruturado, né, esse novo serviço. E é um passo nesse caminho, né? A gente não é à toa, né, Léo, que a gente fez esse investimento na Speedbird e está acompanhando de perto essa evolução e conversando também com a ANAC sobre essa regulamentação, porque é como se fosse, a gente está construindo um caminho passo a passo. Estamos preparando o ambiente regulatório, o ambiente urbano, para quando o eVTOL estiver pronto, a gente não está começando do zero. Esse diálogo, né, já está acontecendo e já está mais avançado. Perfeito. Daniel, Leonardo, gestores da Embraer X também, agradecer imensamente a participação aqui no nosso Global Smart Gov Podcast. Tenho certeza que está mexendo com a cabeça de muita gente que está assistindo, tanto os gestores públicos quanto a própria população também, empresário. Acho que todo esse ecossistema é importante porque tem um papel integrado, cada um dentro da sua... Até a questão de esclarecimento, né? A gente não vai ter tanto tempo agora para falar, mas tem todo um papel de esclarecer
porque às vezes o medo gera um bloqueio e às vezes o bloqueio, a falta de informação também trava a evolução, porque depende de todos os lados para a gente conseguir avançar. E eu tenho certeza que o trabalho que vocês vêm fazendo aqui no Brasil é de fato muito inspirador, modelo para a gente levar para fora, está sendo levado para fora, e a gente tem que valorizar o que vem sendo feito aqui dentro de casa. Então, agradecer, obrigado pelo conteúdo, obrigado pela informação, parabéns pelo trabalho, e continuem acompanhando nosso trabalho aqui no Global Smart Gov. Deixe um comentário, parte que vocês mais gostaram, que vocês ficaram em dúvida ou que vocês ficaram mais empolgados aí dentro desse conteúdo, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Obrigado, Felipe. Um abraço a todos.